Bom dia. Que a graça do Senhor Jesus fortaleça mais e mais a sua vida e a sua fé. A nossa meditação hoje está no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, no capítulo 4, os versículos 6 e 7. Deus fala com Caim as seguintes palavras: Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. O Senhor Deus fala isso com Caim quando percebe que ele já não olhava mais de forma favorável para o seu irmão Abel. Tomado ali por um sentimento de inveja, talvez um complexo de inferioridade, ele deixou que as estultices do seu coração azedassem a sua relação com o seu irmão, a ponto de ele ter uma ira muito grande, uma ira que poderia lhe conduzir, como de fato o conduziu, a terríveis consequências. Pois bem, Deus o adverte com relação aos sentimentos ruins do seu coração, mas mais do que isso, Deus o adverte sobre as consequências e os efeitos terríveis que o pecado pode estabelecer na vida do homem. E aqui, Deus está dizendo para ele que ele precisa tomar cuidado com o pecado, porque o pecado, ele pode inverter os nossos valores morais. Pessoas que outrora tinham conceitos bons, por causa do pecado, podem ter uma inversão nesses valores e trocar o bem pelo mal. Pessoas que têm bons sentimentos no coração, por causa de uma ira, de uma amargura ou inveja, podem ter esses sentimentos mudados em relação a outras pessoas. O pecado, ele corrompe e mata. Tem sido assim desde a sua entrada no mundo. Ele está corrompendo o gênero humano. Ele está matando o homem nas mais variadas áreas da sua vida e do seu ser. Ele simplesmente destrói as nossas relações com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Por isso a Bíblia está nos advertindo em relação ao pecado. Os nossos desejos estão sempre diante de nós. A nós cumpre ter domínio sobre eles, para que eles não nos conduzam ao pecado. Da mesma maneira, Deus está dizendo, se você proceder bem, é certo que boas coisas acontecem, mas se proceder mal, o pecado jaz à porta. Há uma outra história que eu li e que ilustra bem essa questão de ter o pecado sem domínio na nossa vida. E é uma história sobre dois mendigos. Eles viviam numa terra distante, eles eram amigos em tudo, enquanto viviam na desgraça, no infortúnio. Ao dormir, dividiam o único cobertor que possuíam. Quando ganhavam comida, dividiam irmãmente aquele prato. Tudo lhes era comum. Eles tinham uma grande afeição um pelo outro. Um dia, andando por um lugar ermo, tropeçaram, um deles caiu e descobriram a quina de um baú. Desenterraram e viram que o baú estava cheio de ouro. A sorte deles mudou. Agora eles eram ricos, muito ricos. Bem, uma vez que abriram o baú, acostumados a dividir tudo, começam a pensar na divisão. E ali, enquanto eles estão conversando sobre como iriam proceder, um deles pega uma moeda e entrega para o outro e diz assim: vai até a cidade comprar comida para nós. Eu fico aqui vigiando o tesouro e pensando como vamos dividir. Naquele momento, o que recebeu a moeda começou a pensar: se eu for, pode ser que ele fuja, levando todo o ouro com ele. E ele reluta, dizendo: não vou não, vai você. E o outro insiste: não, vá, compra comida, estamos famintos, há tanto dinheiro aqui, vamos matar a nossa fome, depois a gente divide esse tesouro. E depois de muita conversa e insistência, o mendigo finalmente decidiu ir até a cidade comprar comida. Ele foi e voltou, e mal havia chegado,
O amigo que havia ficado guardando o tesouro pulou sobre ele com uma grande pedra nas mãos e o matou. Agora o tesouro era todo dele. E ele então decidiu comer a comida que o outro trouxe. E ali ele matou a sua fome, comendo até o último grão do prato. E algum tempo depois, passou mal e morreu. É que o ex-amigo havia envenenado a comida. E dessa maneira os dois morreram. E os dois continuaram mendigos, e o tesouro continuou perdido. Veja, meus queridos, como é que o pecado ele pode trabalhar nos nossos corações, mudando os nossos valores morais, mudando os nossos sentimentos e corrompendo e tirando a nossa própria vida. Bem disse o Senhor para Caim: o seu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Que com a graça de Deus e a ação do Espírito Santo, saibamos nós controlar os desejos do nosso coração. Que o domínio próprio, que é fruto do Espírito, seja realmente trabalhado na vida de todos nós e que possamos caminhar sempre em santificação e honra para a glória do nosso Deus. Deus abençoe o seu dia. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia de vida que nos deu e pela tua palavra, que é sempre viva, sempre trabalha a nossa fé e sempre nos dá, Deus, uma luz, uma direção, segundo o caminho que o Senhor quer que a gente ande. E agora estamos diante dessa advertência que cabe a todos nós, para que tenhamos muito cuidado com o pecado, que saibamos dominar os sentimentos do nosso coração e que tenhamos sempre uma natureza que caminhe na direção da santificação e honra do teu santo nome. Nos ajude, nos dê domínio, nos ajude a ser santos como o Senhor é santo. Que o Senhor Jesus esteja com todos nós. Oh, meu Deus, que o Senhor possa realmente abençoar o nosso dia e as nossas vidas. Oramos em nome do Cordeiro. Amém. Deus abençoe a sua vida.